Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou o professor Eberson Cardoso, serei o seu professor a partir de agora. E olha só, vamos dar uma olhada no tema da nossa aula de hoje? Olha aí o tema da nossa aula aparecendo para você na telinha. Nosso objeto de conhecimento é as diferentes formas de organização política na África, reinos, impérios, cidades-estados e sociedades linhageiras ou aldeias. E o detalhamento também está aí, ó. África, outros povos e outras culturas, reinos de Benin, Congo, Berbere, Tuaregues, Iorubás, Daomeanos e organização política, econômica, social, cultural e religiosa. Então, pessoal, sem mais, vamos lá dar uma olhada na nossa aula de hoje. Olha só, é importante a gente sempre lembrar, pessoal, que quando nós falamos de África, nós temos uma história no continente africano antes mesmo da chegada dos europeus. Nós vamos ter um grande legado deixado por grandes povos, povos importantes que passaram por dentro do continente africano. Ao mesmo tempo em que a história se desenvolvia na Europa, lá no continente africano, também vamos ver uma história se desenvolvendo. Uma história que é pouco estudada, que é pouco conhecida, mas que tem se ampliado bastante as linhas de pesquisa para conhecer e estudar e se aprofundar sobre essas civilizações, sobre a história deste povo, que tem uma contribuição, que tem uma ligação muito importante com a nossa cultura aqui no Brasil, que deixaram aí um legado também para a gente aqui, com a participação deles na história, na construção aí da história do Brasil, certo? Então a gente vai hoje voltar lá para o continente africano para falar um pouquinho sobre as nações, os impérios, os governos que existiram dentro da África durante ali o período da Idade Média, um período em que nós vamos ver lá na Europa a consolidação do feudalismo e o fortalecimento do sistema feudal e o fortalecimento da Igreja Católica dentro da Europa. Lá no continente africano, nós também vamos ver aí a presença de reinos que vão se consolidar no poder, vão durar ali um certo tempo, mostrando a grandiosidade e o poderio que essas nações africanas iriam ter ao longo da história, tá? E para começar, olha só, nossa primeira cartela diz o seguinte: poderosos estados se desenvolveram no continente africano durante a Alta e Baixa Idade Média, que vai ali entre os séculos IV e século XV, tá? Então, durante este período da Alta e da Baixa Idade Média, nós vamos ver reinos africanos, poderosos estados africanos se desenvolvendo ali no continente durante este período. Estados que se tornaram o principal eixo de comércio da região do Mar Mediterrâneo e do interior da África por causa das suas riquezas. Então a gente vai ver esses estados se tornando, esses reinos se tornando importantes eixos, principalmente na questão comercial, pela sua localização dentro do continente africano, fazendo com que houvesse, de fato, uma ligação entre os diferentes povos que ocupavam aquela região. Os impérios africanos, olha só, eles se desenvolveram a partir da organização de um poder político centralizado, tá? Que exerceram um controle sobre uma grande diversidade dos povos que constituíam esses reinos. Aqui nesse mapinha, a gente pode observar os diferentes reinos que vão surgir na África, os antigos reinos africanos, que, de certo modo, acabaram colaborando aí com essa organização dos antigos reinos na África, tá? A gente vê aqui no nosso mapa, ó, o reino de Gana, o reino de Kush, Egito, que era um reino africano,
o reino de Cartago, de Mali, a gente vai ver o reino das cidades iorubás, enfim, Congo, enfim, a gente vai ter vários reinos. E o interessante é que aqui a gente vai ter impérios que vão desenvolver um poder político centralizado. O poder vai estar nas mãos de um imperador que vai exercer aí um controle sobre uma grande diversidade de povos que vão formar aí esses reinos, tá bom? Olha só, dentre eles a gente pode destacar, como o professor falou, o Império de Axum, Reino de Gana, o de Songhai e o Reino de Mali. E é justamente sobre esses reinos que nós vamos falar a partir de agora, que nós vamos abordar. E a gente vai iniciar, pessoal, com o Império de Gana. A gente vai falar aí sobre o Império de Gana, a contribuição do Império de Gana para o continente africano e para a história do continente africano, né? Olha só, os Sonics eram um povo de origem mandê. Fundaram ali pequenas cidades na região entre os rios do Senegal e Níger. Já no século IV em diante, vamos ver eles iniciando aí um processo de unificação com a intenção de resistir à investida de povos nômades que tentavam ocupar a região, tá? Então vejam só, os Sonics, que vai dar origem ao Império de Gana, formaram aí pequenas cidades que depois passaram a unificá-las com a intenção de resistir à investida de nômades que passaram a ocupar a região. E aí nós vamos ver que há uma grande dificuldade em conhecer os detalhes desse processo de unificação. Durante esse processo, a gente tem pouco conhecimento sobre como foi esse processo de unificação por causa da falta da escrita, enfim. Lembrem-se que a história ela é feita através de vestígios que é deixado pelo homem. Então a gente conhece pouca coisa ainda sobre como foi esse processo de unificação. O interessante é que já lá no século VIII, olha só, depois de todo esse processo de unificação, a região já havia se tornado aí o grande império de Gana, tá? Lá no século VIII, Gana já tinha se tornado um grande império. Olha só onde é que está localizado o Império de Gana nesse mapa, ó. O Império de Gana, ele vai se desenvolver nessa região aqui do continente africano, que vai acabar expandindo também o seu domínio para outras regiões, ó. A região onde se desenvolveu o Império de Gana era chamada de Ouagadougou pelos Soniques, os primeiros povos que ocuparam a região. Mas os berberes, povo da região do Maghreb, que chegaram à região do Império de Gana por volta do século VIII, chamavam a região de Gana, pois esse era o título do rei da região. Então, Gana recebe este nome, região de Gana, por causa do título que era dado ao rei da região, tá? O povo da região de Maghreb, que vai acabar descendo ali para a região do continente, a região do continente africano, onde vai se desenvolver o Império de Gana, eles então iriam acabar dando este nome de Gana por causa do nome do imperador da região que receberia este título, tá? A gente vai ver que o Império de Gana, ele vai se manter isolado durante muito tempo, mantendo relações comerciais apenas com o sul do continente africano. Isso vai se dar principalmente por causa do deserto do Saara. O deserto do Saara vai trazer uma grande contribuição para o isolamento daquela região do continente africano, para os povos que ocupavam ali aquela região entre o deserto do Saara e o norte do continente africano. Olha só, o deserto do Saara, por muito tempo, acabou colaborando para o isolamento do interior mais ao sul do continente africano. Para a gente ter uma ideia, olha só, uma viagem de Maghreb, que é aquela região mais ao norte do continente africano, ali já que é banhado pelo mar Mediterrâneo, que fica ali mais próximo à Espanha, aquela região mais em cima do norte, a gente chama de Maghreb. Uma viagem de Maghreb até ali o Reino de Gana, ela poderia durar aí há mais ou menos 4 meses em pleno deserto. Você imagina, então, que era quase que impossível você levar água para atravessar o deserto durante
uma viagem que duraria aí 4 meses em pleno deserto do Saara. Então o Saara ele vai acabar contribuindo para este isolamento da região. Olha só esse mapa que o professor trouxe, ó. A gente vai ver aqui a região de Maghreb, sendo essa região mais aqui em cima, próximo ao mar Mediterrâneo, e aí a gente vai ter o deserto do Saara, que vai provocar este isolamento, fazendo com que dificultasse, fosse difícil a travessia, quase que impossível a travessia do deserto do Saara, para que as pessoas pudessem chegar à região do Império de Gana, tá? Isso vai acabar contribuindo para que, de fato, houvesse aí este isolamento. A gente vai ver que só mais na frente, alguns anos depois, é que a gente vai ver a chegada dessas pessoas que começaram a circular pelo deserto do Saara com a introdução da figura do camelo no deserto. A gente vai ver isso daqui a pouco. Olha só, o norte da África, devido à sua condição geográfica, estava inserido no comércio com diversos povos da antiguidade, como os gregos, romanos, os fenícios, os cartaginenses, os líbios, os persas, os egípcios e os árabes, tá? Então, olha só que interessante. Os povos do norte da África vão ter contato com outros povos da antiguidade. Então, ali toda aquela região do continente africano, mais ao norte, devido à sua condição geográfica, vai estar inserido num comércio com os gregos. Então, eles vão ter contato com gregos, com os romanos, os fenícios, os cartagineses, os líbios, os persas, os egípcios e os árabes, tá? O reino de Gana, localizado já na que nós vamos conhecer como África subsaariana, também conhecida como África Negra, se desenvolveu de forma isolada, sem o contato com os povos que ocupavam o extremo norte do continente africano. Isso vai se dar por causa do deserto do Saara. Olha só o mapa que o professor trouxe, que mostra aí essa divisão da África branca ou norte e a África negra ou subsaariana. Essa África que nós chamamos de África branca é essa região aqui do continente africano, ó, que teve contato com os árabes, com os gregos, com os líbanos, enfim, com vários povos que estavam aqui às margens do continente mais ao norte. Já a África negra ou subsaariana é justamente essa África mais isolada, aqui que não tinha contato com outros povos, como a África do Norte. Porque, galera, aqui nessa região é onde se encontra o deserto do Saara. E isso acabava dificultando a migração desses povos para ter contato com os povos que se desenvolveram nessas regiões. Aqui, esses povos, eles conseguiam manter contato comercial, desenvolver atividades comerciais com esses povos. Já a galera da África negra subsaariana, eles tinham mais dificuldade de manter este contato. E o reino de Gana se desenvolvia aqui nessa região, então se desenvolvia de forma isolada em relação a outros povos. Olha, a gente vai ver que somente com a conquista da região do Maghreb pelos árabes, quando os árabes conseguem quando os árabes dão início ao seu projeto de expansão e dominam aquela região do Maghreb, eles conseguem, então, chegar a outros reinos, porque vamos ver eles desenvolvendo atividades comerciais junto com a África subsaariana. Olha só, foi somente com a conquista da região do Maghreb pelos árabes que os reinos e grandes riquezas da África subsaariana passaram a fazer parte do comércio internacional do Mediterrâneo, porque seriam esses árabes os responsáveis por fazer com que aquela região do reino de Gana fosse conectada às diferentes regiões do mundo, das atividades comerciais do mundo. Olha só, segundo documentos deixados por comerciantes que chegavam à região, Gana já era um reino muito rico antes da chegada deles. E estes documentos relatam que Gana era um império extraordinário,
também conhecido como Terra do Ouro. Este nome aqui é um nome que vai ficar conhecido, como Gana ficaria conhecida, como a Terra do Ouro. Vários comerciantes que passaram por Gana, que começaram a chegar a Gana, iriam descrever, deixar relatos falando sobre a riqueza do império que Gana teria e que Gana seria conhecida como a cidade do ouro, a terra do ouro, pela a fartura de ouro que tinha na região. Segundo um dos comerciantes árabes de Córdoba, chamado Al-Bakri, do século XI, o reino de Gana usava túnicas bordadas de ouro, para a gente ter uma ideia da riqueza que existia no continente africano, nos reinos africanos naquele período. Colares e pulseiras também de ouro, e os arreios dos cavalos e as coleiras dos cachorros do rei também eram de ouro. Só para a gente ter uma ideia do quão rico era o Império de Gana, de como era a fartura do Império de Gana. O Império de Gana tinha como capital Cumbi Salé, acho que é assim que se pronuncia. Essa era a capital do Império de Gana. O rei e seus nobres cobravam impostos dos povos vizinhos em troca de proteção. Gana controlava aí o comércio tanto das mercadorias que vinham do norte, como sal e tecidos, quanto as que saíam do interior do continente, como o ouro e escravos. Então, Gana tinha um grande controle do comércio, tanto das mercadorias que vinham do norte, quanto das que saíam do interior do continente, além de cobrar impostos dos povos vizinhos em troca de proteção. Os povos vizinhos eram obrigados a pagar impostos a Gana para garantir a proteção. A capital, então, de Gana recebia diariamente caravanas que vinham de diversas regiões do continente, gerando aí uma intensa atividade comercial. Isso é num período em que a Europa não tem toda essa atividade comercial por causa da Idade Média que nós estamos vivendo ali, viu? Aqui no continente africano, a gente vai ver uma intensa atividade comercial. A capital de Gana recebia caravanas de comerciantes que vinham diariamente de diversas regiões do continente. Gana viveria o seu apogeu ali entre os séculos 9 e 10, sendo considerado um dos reinos mais ricos do mundo naquela época, tá? Nós vamos ver que o continente africano, principalmente aquela região mais ao norte, iria passar por um processo chamado de islamização, que foi justamente o período em que os árabes chegaram na região e acabaram provocando ali a conversão, fazendo com que os povos africanos se convertessem, passassem a se tornar islâmicos, tá? Então, a islamização dos povos africanos acabou colaborando com o enfraquecimento do Império de Gana, e os berberes, que foram os primeiros a se converter ao islamismo. A gente vai ver que vários povos vão começar a se converter ao islamismo. Os berberes seriam os primeiros, tá? Gana seria uma das regiões que iria se recusar a ceder. E eles foram enfraquecendo ao longo do tempo, e no ano de 1076, os almorávidas, uma dinastia berbere, conquistaram e saquearam a capital, transformando aí um reino tributário. Então, toda a grandeza do Império de Gana iria chegar ao fim aí por volta do século XI, quando eles seriam conquistados por volta de 1076, certo? Olha só, a gente vai ver que o islamismo ele iria se expandir pelo continente africano, fazendo com que boa parte da África se tornasse uma África islâmica, tá? Esse processo de islamização do continente africano. A gente pode ver aqui no mapa, toda essa região laranja foi aonde nós vamos ver aí o islamismo se expandindo e dominando o continente africano, tá? Ó, a partir daí, todo o império acabaria se fragmentando, e o que possibilitou as investidas de vários povos vizinhos, um deles os nossos, que passaram a controlar várias regiões do antigo
império. Então a gente vai ver que logo depois da fragmentação do Império de Gana, a fragilidade iria acabar provocando a fragilidade, fazendo com que outros povos invadissem, e dentro daquela região acabaria dando origem aí a um novo império, que seria chamado aí o Império de Mali. O Reino de Mali foi uma região que pertenceu ao Império de Gana. Percebam aqui, ó, que o Império do Mali surge na mesma região onde era o Império de Gana. E ele era ocupado, uma região ocupada pelos mandingas. O Reino de Mali era formado por 12 reinos menores e tinha um Cangaba como sua capital. Após anos de conflitos entre os povos da região, Mali consegue sua independência e lá no século XII e adota o islamismo. Então a gente vai ver o Império do Mali se tornando islâmico ainda lá no século XII, quando passa a adotar o islamismo. Mali enfrentaria um longo período de crise política e econômica, conseguindo se restabelecer ainda lá no século XIII. Em 1235, os mandingas de Mali conquistaram o território do antigo Império de Gana sob a liderança de Magnan Sudiata, acho que é assim que se pronuncia, pessoal, que recebeu o título de Mansa, que na língua mandinga significava imperador. Então, a partir daí, a gente vê a formação de fato do Império de Mali, quando os mandingas conseguem se consolidar no poder, conquistando aí o antigo Império de Gana, as terras que um dia pertenceram ao Império de Gana. O Império de Mali buscou centralizar o poder em relação aos povos dominados. Nós vamos ver uma tentativa, uma busca de centralizar o poder em relação aos povos dominados, onde ele buscava estabelecer fronteiras bem definidas, formulando também leis por meio de uma assembleia chamada de Bara, composta por diversos povos do Império. Então o Império de Mali iria ter essa preocupação em relação à centralização do poder. Ele iria colocar os povos conquistados sobre o seu domínio e estabelecendo fronteiras que seriam bem definidas e formularia leis por meio dessa assembleia que chamaria-se Gebara, formada aí por diversos povos do Império, numa tentativa de consolidar o poder, centralizar o poder nas suas mãos. A aplicação da justiça era implacável, tanto que vários viajantes se referiam aos povos negros como os que odeiam a injustiça, e o seu imperador não perdoa ninguém que seja acusado de injusto. Olha que interessante, a aplicação da justiça era implacável dentro do Reino de Mali, do Império de Mali. Tanto que alguns viajantes diziam que os povos negros, os povos ali daquela região, eram os que mais odeiam as injustiças. E o imperador não perdoava ninguém que fosse acusado de injustiça, de injusto. O Império de Mali se tornou herdeiro do Império de Gana, pois passou a controlar todo o comércio local e o ouro extraído por Mali sustentava grande parte do comércio mediterrâneo. O Império de Mali acabou entrando em decadência a partir do final do século XIV, em função das disputas políticas internas e das invasões dos tuaregs, acho que é assim que se fala, povo berbere, sendo conquistado no século XV pelos songais, um povo africano, até então dominado por Mali. E foi justamente nesse mesmo período, neste mesmo século, que os portugueses, em pleno processo de expansão marítima, conheceram já o decadente Reino de Mali, o decadente Império de Mali. Então, alguns fatores iriam colaborar para o fim, do Império de Mali. Seria aí as invasões de diferentes povos que iriam começar a invadir a região. Além disso, nós vamos ver aí a chegada dos portugueses com as grandes navegações e Mali acabaria conhecendo o seu fim, certo? Vamos ver o Império do Mali se desfacelando aí, dando origem a vários grupos, a várias cidades
ali que vão ser dominadas com o passar do tempo. Vamos ter também, galerinha, fora o Império de Mali e o Império de Gana, vamos ter as cidades iorubás. Olha só, na atual região da Nigéria, durante o século IX, formaram-se as cidades da civilização iorubá, que já habitavam a região desde o século IV. A gente vai ver aqui, ó, no continente africano, justamente nessa região, a formação aí das cidades iorubás, que eram cidades-estados, olha só. Os iorubás nunca unificaram suas cidades, mas mantiveram a mesma cultura, língua, religião e etc. As cidades iorubás mais importantes naquele período era Ifé, considerada sagrada por ser o berço dos iorubás, segundo a crença local. As cidades iorubás, elas eram cidades-estados que tinham uma independência, apesar de terem a mesma língua, a mesma cultura, as mesmas crenças, foram cidades que não passaram pelo processo de unificação. Isso, de certo modo, acabou colaborando para o enfraquecimento dessas cidades-estados. Olha só, apesar do cristianismo e do islamismo terem chegado até os iorubás, a maioria desses povos sempre se manteve fiel às antigas tradições politeístas locais, sendo os orixás os seus deuses, tá? O povo iorubá acreditavam nas figuras dos deuses, eram povos politeístas, assim como os gregos, que tinham seus deuses, assim como os romanos, que também tinham seus vários deuses, o povo das cidades iorubás também tinham os seus deuses, que eram conhecidos, como a gente conhece até hoje, como orixás. Eram deuses, assim como os deuses dos povos gregos e romanos. Eram deuses que estavam ligados às questões da natureza, para explicar alguns fenômenos da natureza que não eram explicáveis de maneira racional. Olha só, nós vamos ver que o culto aos orixás chegaria à América através dos africanos escravizados, trazido à força para a América. A gente vai ver uma grande quantidade de escravizados, de negros africanos, que vão ser escravizados no Brasil, vindos dessa região das cidades iorubás. Por isso que nós vamos ter aqui no Brasil um forte movimento dessas religiões, essa influência dessas religiões africanas, a influência dos orixás aqui dentro da cultura brasileira, tá? O culto aos orixás acabou se misturando ao cristianismo. A gente vai ver ali uma mistura, que nós vamos chamar de sincretismo, se misturando ao cristianismo, imposto aí por portugueses e espanhóis, criando vários sincretismos religiosos que fazem parte da cultura americana, como, por exemplo, o candomblé, que vem aí sobre influência da religião, da cultura dos povos iorubás. Vamos ver também a Umbanda, que surge no Brasil, Umbanda que é uma religião brasileira, que vai ter uma forte influência da cultura iorubá, dos valores, dos orixás, dos povos iorubás, mas é uma religião que surge no Brasil. E vamos ter também, por exemplo, o voodoo no Haiti, que vai ter uma grande influência de outras culturas africanas, não só dos povos iorubás, mas de outras regiões da África. O voodoo iria ter aí essa influência também. Então a gente vai ter como herança dos povos iorubás no Brasil, na questão da religião, o candomblé, a umbanda, na América, o voodoo no Haiti e em várias outras influências que a gente vai ter na nossa cultura, que esse povo trouxe quando foram trazidos, foram escravizados aqui no nosso continente, tá? Nós vamos ver, olha só, que a partir do século XV, as cidades iorubás começariam a entrar em declínio. Muitos pesquisadores acreditam que a falta de unidade política foi uma das causas desse declínio, já que os iorubás não tiveram condições de se fortalecer para enfrentar o processo de escravização que lhes foi imposto. Então, um dos motivos que levaram aí as cidades iorubás ao declínio
foi justamente o fato de não terem se unificado, e isso acabou colaborando para que elas enfraquecessem, perdendo aí as batalhas durante os processos de invasão, onde muitos dos descendentes dos Yorubás foram levados do continente africano para serem escravizados na América, certo? Olha só, pessoal, nossa aula de hoje é interessante a gente perceber o quão poderoso foram os povos que se desenvolveram dentro do continente africano. O Império de Gana, o Império de Mali, que foram dois importantes impérios que surgiram na África e trouxeram uma grande contribuição para o resto do continente, para o mundo, deixando aí um legado. Os povos iorubás, com as cidades iorubás, que também trouxeram e deixaram um legado, contribuindo principalmente com a nossa cultura aqui no Brasil, tá? E tem muitos outros povos que a gente vai conhecer e estudá-los num outro momento ao longo dos nossos estudos aí dentro da história. Mas é muito importante que a gente conheça cada um desses povos, conheça um pouco, entenda um pouco sobre a cultura deles, certo? Pessoal, por hoje o professor Eberson fica por aqui. A gente espera encontrá-lo aí numa próxima aula. Até a próxima!